Então, a gente Beleza. trouxe aqui um pouco, né, do que a gente está passando, né, dentro dessa situação tão importante no país, e principalmente como a gente deve, né, otimizar os nossos investimentos quando a gente está falando de compras e cotações. Para dar um pouco de contexto, William e todos que estão nos assistindo, a gente trouxe aqui um pouco de panorama de mercado, né? Então aqui a gente tem, né, números importantes econômicos, né, e um pouco da projeção que a gente tem de PIB global. Então, na zona do euro, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japão, México, América Latina, Brasil, a gente tem aí um ponto importante de retração, né? O único que está fugindo dessa estrutura, né, ainda com números também muito inexpressivos, é justamente a China, né? Quando a gente olha para esse panorama global, a gente tem aqui, né, uma tendência importante, né, quando a gente olha para a globalização do supply chain, né? A gente tem uma estruturação muito forte das empresas para que elas não dependam tanto da China, né? Então, dentro dessa estrutura, o que está acontecendo? A gente está olhando para toda essa estrutura de uma maneira muito forte. Por quê? Porque todo esse mecanismo, todo o supply chain mundial deve mudar. E como que ele vai mudar? Como que a gente imagina, né, que essa estrutura vai realmente começar a se estruturar? Primeiro, a gente já está vendo, né, um espaço importante aí de múltiplos canais, estoques compartilhados e uma automação muito forte de centros de distribuição, né? O segundo é o digital. Todo mundo, por conta da não possibilidade do contato pessoal, a gente realmente acelerou muito esse processo, onde vendas acontecem no digital, tanto do B2C quanto do B2B. A gente tem aí o multi-channel e o omni-channel, ou seja, a gente tem uma série, né, de estruturações que já estão acontecendo e agora aceleradas, principalmente com as fintechs. A gente tem acompanhado aí nos últimos meses uma revolução, né, no mercado financeiro, não só do ponto de vista de meios de pagamento, mas também atrelado ao acesso a investimentos, né? Tanto internamente como vindos de fora, né? Com o câmbio aí do dólar passando de 5,60. Outra estruturação muito importante, né, dentro desse contexto atual é que a gente tem aí, né, um heatmap feito pela Moody's de quais foram ou quais serão ainda os mercados que estão muito impactados, né? Os mercados que estão de uma forma moderada impactados e aqueles mercados onde foram acelerados com o Covid. Então, quando a gente olha para os acelerados, a gente tem aí materiais de construção, a parte né, a gente está vendo aqui no país a questão das embalagens, acelerou tanto que a gente está tendo até dificuldades, né? Quando a gente fala de vidro, a gente fala de papelão, a gente fala de alumínio para latinhas. A gente tem o setor farmacêutico, teve um crescimento de mais de 30% dentro desse momento no país. A gente tem a parte de food, né? A parte de CPG muito forte, né? Principalmente o setor varejista, a parte de telecom e principalmente, né, healthcare e animal health, né? Aqui muito puxado principalmente pelo agronegócio, né? Então, quando a gente olha para esse contexto e principalmente, né, aqui, ó, o retail online, a gente vê que essa estrutura, todo esse processo que está acontecendo, né, começa já a dar uma sinalização do que vai acontecer no ano seguinte ou nos próximos anos. E a gente já está começando a olhar aqui, né? Dentro de JP Morgan, né? Toda a parte de compras de manufacturing, quem está apontando aí no ano que vem para ser ou para ser a grande locomotiva ou as locomotivas
de puxada dessa retomada econômica. E aí está aí, o Brasil em primeiro lugar. Mas toda essa puxada, o William e todos que estão nos assistindo, trazem para a gente pontos muito relevantes em relação à competitividade. Por quê? Porque quando a gente está no mercado, o que a gente precisa para a gente poder atender a nossa demanda? A gente precisa ter um preço adequado ao nosso mercado, a gente precisa uma quantidade certa para a gente poder atender os nossos consumidores, né? A gente precisa ter a garantia de um lead time de entrega, ou seja, me entregar na data que eu pedi, na quantidade correta, no preço correto, e principalmente qualidade. Não esquecendo, obviamente, que para cada um, né, dos meus varejos, quando a gente está falando de varejo, para cada um dos meus varejos, ou para cada uma das minhas estratégias desenhadas, eu preciso ter um mix adequado. Então, essa aqui passou a ser uma restrição. Então, vamos pegar o caso das commodities, né? A gente tem o caso, por exemplo, do arroz subindo o preço. Por que está subindo muito o preço em determinadas regiões? Né? Porque dentro desse momento de competitividade, o que nós podemos fazer dentro dessa estrutura para que a gente possa ter essas restrições mais adequadas? A gente deve se utilizar, né, de tecnologia para quê? Para a gente simplesmente acabar com esse gargalo, ou melhorar esse gargalo com mais fornecedores. Então imagina, se eu tenho mais fornecedores, eu tenho mais possibilidade de garantir o preço, a quantidade certa, o lead time de entrega, a qualidade daquele produto, com fornecedores não só locais, né? E aí eu digo Brasil, mas também fornecedores internacionais. Por quê? Lembrando, né, daquela nossa situação global, a gente tem uma estruturação e um processo muito forte, né, de restrição. Então, quanto mais fornecedores a gente tiver dentro da nossa estrutura, preparados, homologados e com uma estruturação validada de qualidade e lead time de entrega, a gente vai vencer esse jogo. E como é que a gente faz isso, né? A NeoGrid desenvolveu uma solução que faz com que a gente tenha uma facilidade, uma acessibilidade potencializada de quem pode ser o nosso fornecedor. Por quê? Nós hoje temos integrado mais de 130 fornecedores, mais de 130 varejistas. A gente tem hoje homologados dentro dessa nossa estrutura mais de 23 mil fornecedores para dentro desse contexto. Então imagina que, de um lado, a gente consegue juntar quem contém a demanda, né? Quem possui essa demanda e qual é o tipo de demanda, e do outro lado a gente tem esse outro pool gigantesco de fornecedores nacionais e internacionais. Para quê? Para que cada um faça o seu papel. De um lado, a gente tem a área de compras colocando a quantidade, a qualidade, o lead time necessário para a entrega, e os locais de entrega, e do outro lado, o fornecedor imputando, né, já tendo essas informações já necessárias, para que ele possa ser um fornecedor, e cadastrar sua resposta para que ele tenha, né, para que ele possa dar o ok naquela necessidade de compra. Ou seja, dentro do sistema, uma forma muito fácil dele poder fazer essa negociação, porque ele coloca que ele pode atender sim aquela demanda, e dentro da ferramenta da NeoGrid, né, que é o nosso sourcing, a gente consegue fazer esse match entre aquilo que a gente tem de demanda e aquilo que a gente tem de fornecimento. Com isso, né, o que a gente pretende? A gente permite, né, que você crie eventos recorrentes e homologue, né, as informações que você recebe de cada fornecedor e acompanhe essas respostas de uma forma muito mais simples e rápida. Coisa que hoje, né, é um grande gargalo,
principalmente, né, para o varejo, para a indústria, que precisa ou de um lado de mão de obra, ou do varejo, que precisa já do produto acabado para o fornecimento para os nossos consumidores, precisa ser de uma forma muito mais rápida. E o grande ativo que você ganha é justamente você ter essa oportunidade de acessar novos fornecedores. Por quê? Lembrando das restrições, quando você tem poucos fornecedores, você não tem uma possibilidade de negociação maior. Por quê? Porque você, dentro dessa estrutura, você com as demandas que aumentaram significativamente com o advento do Covid, a gente tem aí uma estruturação, um processo muito importante, né, de necessidade para poder compor essa base de fornecedores que vão te dar mais competitividade lá na ponta. Por quê? Quanto melhor o mix, quanto o mix mais adequado, mais o consumidor entrando na sua loja encontra os produtos e fideliza dentro da sua marca. A mesma coisa acontece com a indústria. A ideia toda desse processo é um processo ganha-ganha, onde a gente já tem todo esse processo, né, estruturado para que, quando alguém fiel à marca vai procurar dentro de uma loja, ele encontre aquele produto, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos internos e externos, né? Então tenho aqui o GPA, aqui os exemplos externos, onde a gente tem a solução já implementada justamente para poder resolver esse problema. E um ponto interessante, né? Eu trouxe aqui que a gente resolve não só o problema do fornecimento de produtos acabados, mas também os produtos advindos do agronegócio. Então, por exemplo, El Corte Inglês, Chedral, Chewy, Dollar Tree, Smart Final e Ion, a Coop lá do Japão, tirando os exemplos do Brasil, quis trazer também outros exemplos de fora que já se utilizam dessa ferramenta há 6 anos. Então, por que não, né? Ter a curiosidade, estamos aqui de portas abertas para justamente a gente poder introduzir isso no mercado brasileiro e trazer best practices, né? Não só do ponto de vista do gargalo que a gente tem resolvido com o aumento dos fornecedores, mas principalmente ter essa relação de compra muito mais clara e transparente. Então, também uma ferramenta importante nos processos de compliance, né? Dentro dos nossos cases de sucesso, a gente tem aqui, nos Estados Unidos, né, a gente trouxe aqui o case, onde dentro de 1.600 unidades, né, 20 bilhões em vendas, a Neogrid chegou com uma necessidade de padronizar essas operações estratégicas. E acreditem, após 2 meses de implementação da solução, né, o resultado foi uma economia de $1 milhão. Por quê? Porque quando a gente estrutura todo esse processo, há uma adequação de mercado, né, de demanda muito, muito, muito forte, principalmente nesses momentos onde a gente tem aumentos significativos de demanda. Então, quanto mais fornecedores, mais estruturação, mais processo, mais planejamento a gente tem nessa estruturação. É isso que eu queria falar para vocês. Agradeço o tempo de vocês. Vou estar à disposição aí no link disponibilizado para todos, para a gente poder tirar mais algumas dúvidas. Tá ok?